Acompanhar de perto os próximos passos de Donald Trump. Os investidores do Brasil têm repetido bastante essa frase desde quando o republicano assumiu a Casa Branca. Mas de tudo o que ele já anunciou, qual foi a sinalização mais forte ao mercado financeiro do nosso país? Ninguém melhor para responder essa pergunta, e além de outras, é claro, o Will Castro Alves, estrategista-chefe da Avenue. Boa noite. Gostaria que você já começasse, então, respondendo essa questão. Inclusive, você está em Miami, né? Havia previsão de uma nevasca por aí. Gostaria que você relatasse também sobre esse contexto, porque parece que não se confirmou. Boa noite, David. Boa noite para todos que estamos assistindo. De fato, Miami tem um clima, um microclima diferenciado nos Estados Unidos, né? Quando os Estados Unidos fica debaixo de neve, congela, Miami faz um certo frio, né? Mas nevar aqui é muito difícil. Está nevando em alguns locais aqui na Flórida, tá? Mas mais para o norte, mais para perto do Alabama, né? Que aí já dá para dizer que sai um pouco desse clima caribenho que a gente acaba vivendo aqui, graças a Deus, em Miami. Então, chegou a fazer um certo frio, mas nada comparado àquilo que a gente viu em Washington, né? Inclusive, Donald Trump teve que fazer a sua cerimônia de posse de portas fechadas, né? Decepcionando alguns que queriam vê-lo em praça pública, enfim, toda aquela horda de gente que estava lá esperando ele. Agora, o que muitos esperam é realmente aquecer o mercado financeiro. O Donald Trump quer aquecer o dos Estados Unidos, até mesmo com taxações e tudo mais. Mas em relação ao contexto nacional do nosso país, como é que os investidores estão se movimentando e analisando todas as falas de Donald Trump? Ficou muito claro isso, Davi, ontem, quando Donald Trump fez o seu discurso, e mais que o discurso, né, logo que ele assume, ele coloca as chamadas executive orders. Tá? É algo parecido com medidas provisórias no Brasil. O presidente, ele assume e ele já impõe uma agenda de transformação e de novas medidas que estão sob a caneta dele, né? Muita coisa tem que passa pelo Congresso, muita coisa depende de você criar leis, mas muitas coisas também passam pela caneta dele e ele consegue criar. Eu até cheguei a fazer um resumo nas minhas redes sociais, chamando a atenção pelo seguinte: diferentemente do que muita gente falava, imaginava, a questão das tarifas se mostrou mais brando num primeiro momento. Ele jogou para frente. A partir de fevereiro, e ele chegou a comentar no seu discurso, tarifas de 25% para México e Canadá, mas não tem nada de concreto. Por enquanto, ainda está na promessa, por enquanto ainda está muito mais na fala do Trump do que na ordem executiva. Por enquanto, os departamentos americanos eles vão estudar políticas comerciais e cambiais que gerem distorções nos mercados e que daí deveriam ser corrigidas com tarifas. Então, a gente, cenas dos próximos capítulos a ver nessa questão tarifária. Na questão imigração, também um pouco mais de fechar as fronteiras e não tanto deportação de milhares de, eventualmente, imigrantes que estão em situação irregular aqui nos Estados Unidos. O primeiro momento é fechar as fronteiras, mandar o exército para as fronteiras para controlar a entrada de pessoas. E, por último, mas não menos importante, a questão do petróleo. Trump foi muito audível nesse sentido, explorar petróleo, incentivar a produção de gás natural como uma forma de baratear a gasolina aqui nos Estados Unidos e também baratear o custo para as indústrias. E aí o que a gente viu no mercado financeiro foi um dia de alta na Bolsa Americana, as curvas de juros, ou os yields, os títulos de dívida diminuíram um pouco, com no menor receio de que, eventualmente, você tivesse muitas tarifas, teria muita inflação, enfim, começou a reduzir um pouco, mas ainda é cedo. Foram apenas as 24 horas aí do primeiro mandato de Donald Trump. Ainda tem muita coisa para a gente conversar por aqui. Tá certo, Will. Muito obrigado pela sua participação aqui. Nós conversamos com o Will Castro Alves, ele que faz parte de todo o setor financeiro, esclarecendo diferentes pontos sobre as falas de Donald Trump. Obrigado. Obrigado, boa noite a todos.